Esse é o canal Matemática no Ar. E nesse vídeo estou resolvendo as questões na prova de matemática do concurso de assistente social do município de Itapevi, aplicado pela banca VUNESP. Esse vídeo é a segunda parte, porque essa prova é uma prova extensa, um pouco trabalhosa, então se você está estudando e quer fazer a prova toda, tem vídeos antes e depois. Vamos lá, questão 14. Um jogo para duas pessoas começa com 100 fichas para cada uma, que tem por objetivo capturar o maior número possível de fichas da adversária. Clara e Duda estão disputando uma partida desse jogo. Após meia hora de partida, a razão entre o número de fichas de Clara e o número de fichas de Duda era 29 para 11. Ao terminar o jogo, essa mesma razão passou a ser 2 para 3. Na última meia hora de jogo, Clara não ganhou ficha alguma. Logo, o número de fichas que ela perdeu nessa última meia hora foi igual a... Bom, a gente sabe que a quantidade de fichas de Clara e a quantidade de fichas de Duda é 100 para cada uma. Então, juntas, elas têm 200 fichas. Então, eu posso escrever o seguinte: quantidade de fichas de Clara mais quantidade de fichas de Duda é igual a 200. E uma outra informação: quantidade de fichas de Clara está para a quantidade de fichas de Duda, assim como 29 está para 11. Essas duas informações me dão um sistema de equações e, resolvendo esse sistema, a gente sabe quantas fichas cada uma vai ter. Sabendo a quantidade de fichas de cada uma, a gente vai poder analisar a razão seguinte e descobrir o que aconteceu. Então, o primeiro passo é descobrir quantas fichas cada uma tem. Para isso, só resolver esse sistema. Então, na segunda equação, posso multiplicar, aplicar a propriedade das proporções, assim, ó, multiplicando assim, e eu vou encontrar que 29D é igual a 11C. Logo, D é 11C sobre 29. Então, pega a primeira equação, então daqui, ó, deixa eu vir pra cá. Pega a primeira equação e onde tem C, C mais D, nós vamos trocar o D por 11C sobre 29. Então, vai ficar assim, C mais 11C sobre 29 igual a 200. Equação que tem fração, a gente tem que igualar os denominadores. Que você pode fazer pelo MMC se você preferir. Nesse caso é 29. Aqui onde não tinha denominador é 1, ficou 29. Então, multipliquei por 29. Multiplique em cima. Era 29, ficou 29. Não mudou nada? Então, porque eu multipliquei por 1. Então, o numerador fica igual. Agora, aqui era 1 e ficou 29. Então, multipliquei por 29. 200 vezes 29, 5 e 800. Não preciso mais desse denominador e posso escrever o seguinte: 40C igual a 5 e 800. Divido por 40 e eu descubro a quantidade de fichas da Clara, que vai ser igual a 145. Como no total elas têm que ter 200, então a outra menina, a Duda, tem 55. Ótimo, isso era o começo do jogo, estavam assim. Mas o que aconteceu? Teve uma movimentação no jogo e a razão passou a ser 2 para 3. É o mesmo processo, só vai mudar a razão. Então, nós vamos escrever o seguinte: C mais D igual a 200 e C está para D, assim como 2 está para 3. É um novo sistema que permite descobrir a quantidade de fichas no final, na última meia hora. Então, na segunda equação, eu posso multiplicar e vai ficar assim: 2D igual a 3C. Logo,
D igual 3C sobre 2. Na primeira equação, onde tem D, eu escrevo 3C sobre 2. E aí nós temos que igualar o denominador. E vai ficar 2C, 3C, 400. Então, 5C igual a 400 e C, só dividir por 5, 80. Logo, a outra menina tem 120. Termina aqui. Agora veja o que aconteceu. Na última meia hora de jogo, Clara não ganhou ficha nenhuma. Logo, o número de fichas que ela perdeu nessa última meia hora. A Clara, ela tinha 145 fichas. E ela ficou com 80 fichas. 145 e ela ficou com 80. Portanto, 65 fichas de diferença. Ok? Vamos para a próxima questão. Felipe fez uma viagem em 3 etapas. Na primeira, ele gastou 2 horas e 15 minutos viajando 80 km por hora para percorrer 1/3 da distância total da viagem. Na segunda etapa, ele percorreu 3/4 da distância que faltava, viajando a 100 km por hora. E na terceira, ele trafegou a 120 km até chegar ao destino. Em quantos minutos a soma dos tempos gastos na primeira e na terceira etapas da viagem supera o tempo gasto na segunda? Então, a gente precisa achar o tempo, quanto tempo ele gastou em cada etapa, e aí a gente sabe a diferença. Na primeira etapa da viagem, ele gastou 135 minutos, porque cada hora tem 60. Então, foram 2 horas, dá 120, com mais 15, 135. E ele percorreu 1/3 da distância total. Mas eu não sei qual é essa distância. Mas como eu sei o tempo e a velocidade, eu consigo descobrir a distância. Por quê? Segundo o enunciado, ele anda 80 quilômetros em 1 hora. 80 quilômetros por hora. Então, ele anda 80 quilômetros em 60 minutos. Como ele percorreu 135 minutos, eu sei a distância X. Claro que ele percorreu mais, né? Do que 80 quilômetros. Então, é só multiplicar. Vai ficar assim. 60x é igual a 80 vezes 135. 10.800. Para achar o x, só dividir por 60. Então, ele percorreu 180 quilômetros na primeira parte. Então, 135 é o tempo e 185 quilômetros é a distância. Agora, veja, ele percorreu 1/3 da estrada. Então, 1/3 da estrada equivale a 180 quilômetros. Qual é o tamanho da estrada toda? 3/3. Então, é só multiplicar por 3 e eu sei que a estrada toda tem 540 quilômetros. Dos 540, ele já percorreu 180, né? Então, se de 540 ele já percorreu 180, é porque ainda falta percorrer 360 quilômetros. Ele não terminou ainda, tá? Falta 360. Vamos fazer a segunda parte. Na segunda parte, ele percorreu 3/4 da distância que faltava. Opa, então segunda parte ele percorreu 3/4, quanto que faltava? De 360. Então, essa é a distância que ele percorreu na segunda parte. E isso é 270 quilômetros.
Como que faz essa conta? Você multiplica 3 por 360 e divide o resultado por 4. Ou divide 360 por 4 e multiplica por 3. Então, na segunda parte, ele percorreu 270 quilômetros. Mas eu não sei o tempo. Mas eu sei que era 100 quilômetros por hora. Se são 100 quilômetros em 1 hora, em 60 minutos, como ele percorreu 270 quilômetros, eu consigo descobrir o tempo que falta. Só multiplicar. Vai ficar assim, 100x é igual a 270 vezes 60, que vai dar 16.200. Divido tudo por 100 e eu sei que ele gastou 162 minutos. Ok. Agora, tem a terceira parte. Na terceira parte, ele trafegou a 120 km por hora até chegar ao destino. Mas quantos quilômetros estavam faltando? Ele já tinha percorrido 180 na primeira parte, ele percorreu 270 na segunda parte, então ele já percorreu 450. Como são 540 quilômetros, ainda está faltando 90 quilômetros para ele percorrer na terceira parte. Então, na terceira, vou fazer aqui do lado esquerdo, na terceira ele percorreu 90 quilômetros a 120 por hora. Então, 120 quilômetros em 60 minutos. Como ele percorreu 90 quilômetros, tempo x. Novamente, só multiplicar 120x vai ficar igual a 90 vezes 60, 5.400. Para achar o valor de x, é só dividir tudo por 120, que vai dar 45. 45 o quê? Minutos. Então, na terceira, 45 minutos. E quantos quilômetros? 90. Só não tem quilômetro, porque às vezes a questão pede mais de uma coisa e tal, mas não precisa não. Precisa anotar a distância. Agora, quer saber em quantos minutos a soma dos tempos gastos na primeira e na terceira supera. Então, na primeira ele gastou 135. Com mais 45 dá 180. E a segunda etapa, ele gastou 162. Portanto, supera em 18. Letra A. Então, vamos para a terceira questão desse vídeo. Para aproveitar um muro que existia em sua chácara, Paulo delimitou com uma cerca um espaço para as galinhas. A figura a seguir, fora de escala, mostra a posição da cerca e as referências de medidas em metros. Sabendo que a área do espaço era 104 metros quadrados, Paulo calculou que a metragem linear necessária para fazer a cerca era igual a quantos metros? Ele quer uma parte do contorno ali desse terreno. Bom, tá falando em área, e a área dessa figura, que é tipo uma letra L, não existe uma fórmula mágica para ela. Mas a gente sabe que a área de quadrado, de retângulo, é sempre base vezes altura. Então, nós vamos dividir essa figura em duas partes. Vou chamar de área 1 e área 2. E juntas, elas têm 104 metros quadrados, né? E como que a gente faz para calcular a área dessas figuras? Essa aqui, por exemplo, ó, base vezes altura. X vezes x mais 3, ok? Agora, a área 4, a gente precisa saber quanto que mede o comprimento dela. Então, veja só, aqui, ó, esse pedacinho é de 4.
mas esse pedaço aqui mede x. Então, aqui mede x mais 4. Vamos tá aqui embaixo. X mais 4. E o outro lado, x menos 1. Então, esse pedacinho aqui é x mais 4 vezes, eu vou pôr embaixo porque eu vou precisar de espaço do lado ali, tá? X menos 1. É isso. E junto tudo isso aqui vai dar 104, ok? Então, vamos escrever isso. Então, nós temos x vezes x mais 3, mais a segunda parte, que é x mais 4 vezes x menos 1, e tudo isso dá 104. Agora, nós vamos voltar lá no seu 8º ano e lembrar da propriedade distributiva da multiplicação. Que a gente faz assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes 3, 3x. Tudo bem? Agora, quando a gente tem dois termos vezes dois termos, aí nós vamos fazer assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. E pega esse mesmo x e faz vezes o menos 1, menos x. Agora, nós vamos fazer com 4, a mesma coisa. 4 vezes x. E 4 vezes menos 1, menos 4. E tudo isso dá 104. Agora, vamos organizar essa coisa aqui. Tem 2x ao quadrado. Tem 3x menos x mais 4x. Dá 4, com 3 dá 7, com menos 1, 6. Tem menos 4 aqui e mais 104 do lado de lá. Quando ele vem para cá, ele vem menos 104. Então, dá menos 108. Igual a 0. É uma equação do 2º grau. Para facilitar as coisas, eu vou dividir tudo por 2. Você pode fazer sempre isso, tá? Desde que divida todos os termos. Divide tudo por 2. Agora, você poderia aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, é calcular o delta, resolver a equação do 2º grau. Mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou aproveitar e vou retomar aqui uma maneira de calcular a equação do 2º grau de cabeça, para soma e produto. Por que isso? Porque numa prova de concurso, você tem cerca de 5 minutos para resolver cada questão. E se você olhar aqui, tem questão que você vai demorar mais que 5 minutos. Tudo bem, eu estou gastando 7 minutos na questão, mas eu estou explicando. Mas você também vai gastar 7 fazendo sozinho. Então, isso é preocupante, porque pode ser que falte tempo para você fazer a prova, né? Então, aqui eu vou tentar resolver de cabeça contigo para agilizar as coisas. E como que nós vamos fazer? Primeiro, você vai observar que o A vale 1, tá? Que é o coeficiente do x ao quadrado. Como o A vale 1, você vai pegar esse número aqui, esquece o sinal dele, só o 54. E pensa comigo, 2 números que multiplicados que dão 54. Fácil, fácil de cabeça. É 1 e 54. 1 vezes 54, o que mais que você sabe? 9 vezes 6. Então, 6 e 9 também dá 54. Ah, mas 3 e 18. Ok. Pensei nesses números. Se der, deu. Se não der, eu faço Bhaskara, tá? Mas vamos lá. Agora eu quero que seja menos 54. Agora eu vou pensar no sinal. Então, pode ser menos 1 e 54 ou o contrário. 1 e menos 54 também pode. Produto dá 54. Pode ser menos 6 e 9 ou 6 e menos 9. E por último, pode ser menos 3 e 18 ou 3 e menos 18. Repare que se eu multiplicar vai dar 54. Menos 54. Agora, ali está escrito mais 3. Eu vou trocar o sinal. Vou pegar menos 3. Qual dessas combinações aqui que quando eu somo dá menos 3? Essa aqui. Opa. Essa aqui. Essa soma dá menos 3 e o produto dá menos 54. Então, essa é a resposta. Esse é o valor de x. Mas o que acontece se esse é o x?
X não pode ser menos 9. Por quê? Não existe medida negativa. Você fala que esse pedaço aqui mede menos 9. Não dá. Portanto, a única resposta possível é o 6. Ótimo, você sabe o X que vale 6. Mas e agora? O que o enunciado pede? O enunciado pede a cerca. Então, vamos calcular a cerca. 6 daqui. X mais 3. 6 mais 3 dá 9. Mais 4. E aqui, 6 menos 1 dá 5. Então, ficou 6 mais 9, mais 4, mais 5. Total, 24. Ok? Esse vídeo era isso. Espero ter te ajudado. Dúvidas? Playlist Lembretes vai te ajudar. Tem muita questão, tem muito vídeo aqui no canal que trabalha esses assuntos. Assim, especialmente regra de 3, que a gente usou muito aqui nessas questões. E sistema de equações a gente também usou bastante. Se você está estudando e quer um material bem estruturado, separado, organizado, digamos assim, numa ordem lógica para facilitar seus estudos, veja na descrição do canal que tem os links para os meus cursos com materiais inéditos que você não encontra aqui no YouTube. Por enquanto é isso, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Bons estudos!